Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia e do mistério. E ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho de heróis de ontem e de hoje. Será que tudo aquilo que a gente leu ou nos contaram da mitologia foi só mitologia? Por que somos tão adictos a filmes de heróis? O que se esconde atrás disso? É disso que vamos falar neste vídeo. E eu rotulei o vídeo como conspirações porque realmente este é um tema que entra dentro do mundo conspirativo, porque é uma coisa que é colocada para vocês como se fosse um entretenimento, uma diversão, né? Vamos assistir um filme de heróis, vamos assistir Vingadores, vamos assistir Doutor Estranho, vamos assistir Thunderbolts agora, né? Aliás, este vídeo foi meio que motivado por Thunderbolts porque eu vi o mesmo padrão por vez número 1000. Sabe quando você não aguenta mais, você vê o mesmo filme? Mas por que estamos sempre vendo o mesmo filme? Por que sempre estamos vendo? Sai um filme deste, a gente vai assistir. Por quê? Quando vocês começam a analisar isso, tem um monte de explicações. Olha, a campanha de marketing, por que usaram isto, aquilo. Tem um monte de explicações que realmente são válidas. Mas se tiver alguma coisa mais profunda, e se esses filmes, histórias, de quadrinhos, revelassem algo muito mais profundo da nossa sociedade, algo que se escapa, algo que está na base e através do qual nós somos controlados. Ou seja, basicamente, e se essas histórias fossem uma dos alicerces, das vigas da estrutura da Matrix? Vocês sabem que uma coisa essencial para vocês terem controle da própria vida é você conhecer a própria história. Vocês querem deixar uma pessoa completamente desnorteada? Apaguem a história dela. A pessoa fica sem referência. E nós passamos por vários processos assim. E eu nem vou entrar aqui na nova cronologia de Anatoly Fomenko porque já é muito agressivo. Eu vou simplesmente me manter na nossa cronologia tradicional, mas mesmo dentro dela, o processo de apagado do passado é muito visível. O que esconde esse passado? Ao longo do último ano, ou 2 ou 3 anos, a gente trabalhou muito com isso. Por exemplo, quando nós analisamos o Antigo Testamento, colocando as palavras originais, algumas palavras originais. Por exemplo, Elohim em vez de Deus, por exemplo, Yahvé em vez de Senhor, por exemplo, Malak ou Malakim em lugar de anjo, por exemplo, Shedim em lugar de demônio. Eu dei um vídeo uma vez com 8 palavras que vocês têm que substituir no Antigo Testamento e depois ler novamente com essas palavras trocadas. O texto muda completamente, ou seja, de ser um texto místico religioso passa a ser claramente um texto de contato, digamos assim, extraterrestre. Temos um povo que entra em contato com um ser extremamente poderoso, que tinha outros em volta tão poderosos quanto ele, também. E a partir daí dá um pau danado, porque esse cara, esse ser, é um guerreiro, tá? É um militar violento, tá? E instrui este povo para ir numa blitzkrieg, numa cruzada, matando tudo que encontra pela frente, né? Muda completamente a história, porque aquilo que tem um cariz místico, um cariz assim espiritual, se transforma num livro de guerra, que eu falei para vocês, pessoal. O Antigo Testamento é um manual de guerra e controle social. Não precisam ler a arte da guerra de Sun Tzu, porque isso é para orientais. Leiam a arte da guerra de Yahvé e vocês vão entender por que grandes corporações, influencers, líderes religiosos têm tanto sucesso. Estão aplicando aquele livro à risca. Qual não é muito bom, porque Yahvé não era o melhor dos estrategistas, é bom a curto prazo, mas não se sustenta. Então, nesse sentido, a arte da guerra é muito melhor. O que interessa aqui é, nós saímos da leitura, digamos, espiritual da coisa, ou mitológica, mística, etc., e entramos numa leitura prática, que muitas vezes é chamada de literal. Eu diria mais bem prática, né? Realista da coisa. Não dizendo, muito importante, que aquilo é real. Por exemplo, não sabemos se aquilo aconteceu, mesmo porque o que acontece dentro do Antigo Testamento não casa com o lugar físico.
Eu sempre falo que o Antigo Testamento, por exemplo, parece, sabe, aqueles filmes baseados em fatos reais? Quer dizer, baseado em. Não aconteceu exatamente aquilo, aconteceu algo muito semelhante e depois a gente romanceou. E saiu um filme. Então, se a gente for procurar aquelas pessoas e aquela situação, não existe. Existiu algo semelhante no qual se inspira o filme. Tá vendo? E aqui é a mesma coisa. Como diz o meu queridíssimo Mauro Biglino, vamos fazer de conta que. Não vamos falar isto é assim, vamos fazer de conta que. E eles falam sempre, quando o Antigo Testamento diz uma coisa, realmente quer dizer aquilo. Não vamos supor que isso significa que... Não, vamos ler aquilo. O que significa? O que diz aqui? Tal coisa. Isso se aplica em que contexto? O que está acontecendo? Por que aparece aquilo? Quando vocês fazem isso e saem daquela leitura meia mística ou com base assim de história fantasiosa, vocês começam a encontrar uma sociedade extremamente sofisticada, controlada por seres extremamente poderosos. Isso é muito visível no Antigo Testamento, mas é muito mais visível quando vocês vão para os mitos gregos. Aí sim, mas o que acontece? Eu acabo de usar a palavra. Quando vamos para a religião grega, que neste momento não está em funcionamento, né? Porque das antigas religiões a única que realmente ficou e sobreviveu foi o candomblé, as outras politeístas foram quase todas desaparecidas aqui no Ocidente, porque no Oriente continuam tranquilamente, mas aqui não. O que acontece? Quando vocês vão para a parte grega, vocês chamam isso de, ou todos nós chamamos isso de mito. Como se fosse decir historinhas. Saben que os gregos eram muito inteligentes, mas em matéria de religião eram totalmente tapados. Burros coitadinhos, né? Porque, imagina, eles criaram uns deuses que lutavam entre eles, umas histórias meio mirabolantes, coisa mais louca, né? Então, hoje nós vamos fazer de conta, ao melhor estilo Mauro, vamos fazer de conta que o que os mitos gregos falam é verdade. Ou seja, que de alguma forma, em algum momento de um passado relativamente recente, uns 2000 anos, 2500, 2600 anos, tinha uns caras que estavam se matando por aí, entre eles. Mas como acontecia isso? Exatamente o que acontecia? Vamos começar pelo mais simples. Tinha uns carinhas que eram filhos de um deus com uma humana. Geralmente era assim, era um deus masculino com uma humana. Principalmente Zeus se dedicava a pegar toda a mulherada, tá vendo? Eu acho que o Zeus e o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas eram muito semelhantes, tá vendo? Não perdoavam ninguém. Então, esse negócio é que terminava de um monte de híbridos, né? E como eram esses híbridos? Como seriam esses filhos de um deus com uma humana? Bom, a primeira coisa que temos que entender é que a palavra que nós utilizamos como deus está errada. Ok? A palavra em grego é theoi, e o que significava originalmente era uma pessoa que descendia ou subia, ou seja, que tinha contato com o alto. Alguém. Tá vendo? Esses theoi eram governantes. Governavam em regiões determinadas, em cidades determinadas. Claro, sempre representados depois por uma série de caras que estavam a serviço deles. Mas tinham esses caras aí, tipo Hércules, tá? Tipo Perseu, que eram muito mais fortes, muito mais inteligentes que os seres humanos comuns. E se vocês veem, o que terminava acontecendo? Que a história era, no final, definida por esses caras. Ou seja, nós temos uns governantes muito poderosos, mas com instintos, apetitos completamente humanos, totalmente humanos, comem, bebem, brigam entre eles, etc. Mas são extremamente poderosos, estão num nível muito alto. Depois tem outros que estão num nível menor, mas ainda são muito mais poderosos que os seres humanos. E depois, coitados, temos os seres humanos que estamos apanhando o dia inteiro. Por quê? Porque estes que estão aqui no meio começam a lutar com outros iguais. Então, por exemplo, nós temos o famoso Aquiles. Aquiles era virtualmente indestrutível. Então, como que alguém enfrentaria a Aquiles? Bom, Héctor tenta e morre, né? Ninguém podia enfrentar a Aquiles. Tem algum equivalente no caso, por exemplo, no Antigo Testamento? Sim, David.
David mata a Golias, mas David podía matar un león con sus propias manos. David era un cara extremamente fuerte. Muito mais que um ser humano comum. Então, pessoal, quando nós começamos a ler aquilo com uma cabeça mais moderna, nós temos uma visão de uma sociedade, temos que colocar isso entre uma sociedade. Então nós temos uns governantes que quase ninguém vê, mas que têm relações com as mulheres humanas, e dessas relações surgem esses híbridos, que também aparecem no livro de Enoch, muito mal vistos. No livro de Enoch são muito mal vistos também, mas aqui são heróicos. E esses híbridos lutam entre eles. Porque se vocês vão para a guerra de Troia, por exemplo, vocês vão ver que muitas vezes combates entre caras poderosíssimos, entre deuses ou entre caras muito poderosos. E os coitados dos homens temos que andar aguentando o que eles fazem. No fundo, pessoal, estamos numa situação que é semelhante ao que nós vemos nos filmes. Agora, quando nós analisamos o mundo antigo, nós começamos a ver, se nós falamos, olha, vamos supor que os caras colocaram aqui, não estavam inventando nada. E tem estudos bem interessantes sobre isso. Não estavam inventando, estavam contando o que eles viam. O que temos lá? Temos uma sociedade que tem, como falei antes, esses estratos. Tem uns governantes ciumentos, poderosos, neuras, por exemplo, quando Níobe chega para o povo dele e fala, não precisam seguir Apolo, tá? E Artemis, porque eu tenho filhos e eu posso governar, porque ela era filha de Zeus, né? Apolo e Artemis matam todos os filhos de Níobe, matam o marido, matam o cunhado, para que ela não possa ter mais filhos, deixam ela viva para que ele morra de dor, tá? Abandonada, para não perder o controle das cidades. Isso não é um comportamento de um Deus, é um comportamento claramente de um governante muito poderoso, tá? Que não quer largar o poder, que não quer largar o controle. E de uma híbrida que se atreve a peitarlos, mas não tem a mesma força que eles. Mas quando Níobe vai falar com as pessoas, fala que eu sou filha de um Deus. Não é uma humana completa. E os seres humanos que estão submetidos à fúria e à violência destes seres. Então, o que tínhamos na antiguidade? Uma coisa que é interessante. Uma coisa que estamos vendo hoje nos filmes. Vocês veem, por exemplo, no próprio trailer do filme do Super-Homem que vai ter agora, né? Os seres humanos sofrendo as inclemências da luta entre estes seres poderosíssimos. O que a gente vê em The Boys, nós já trabalhamos esse tema aqui. Ou seja, quando aquele herói, que o herói não é tão heróico, pelo contrário, é um louco. Só que os seres humanos não podem fazer nada, porque ninguém tem força contra eles. Então, o que se nota nessa sociedade antiga? Isso aí. Nós tínhamos uma sociedade onde tinha seres humanos comuns, sobre eles tinha uma série de semideuses que lutavam entre eles, para desespero dos seres humanos comuns, tá? E para cima deles tinham ainda uma camada de seres mais poderosos, também físicos, que eram os verdadeiros governantes, que também, quando lutavam entre eles, era um desastre para os seres humanos que estavam sob o controle deles. Ok? E isso está muito bem desenhado. E esses seres humanos faziam o quê? Trabalhavam o dia inteiro para alimentar esses caras. Simple. Nós pegamos os mitos sumérios, entendemos que os seres humanos foram criados para trabalhar para os deuses, para os Anunnaki. Também porque os Shishi, que eram os trabalhadores deles, tinham se rebelado contra os Anunnaki, então não podiam mais contar com os Shishi. Então, Enki, junto com Ninhursag, Enlil, Companhia Limitada, aceitam, ou seja, uns criam, outros aceitam, chegam a um acordo, não? Vamos fazer um ser que trabalhe para nós, ou seja, o ser humano para trabalhar. Tá? E esses híbridos lutam para manter o controle. Quando nós colocamos isso nos nossos dias, nós temos exatamente isso aí através dos filmes dos Vingadores, de Capitão América, do que vocês quiserem.
sempre nós temos seres humanos comuns que estão sofrendo as inclemências destes caras mais poderosos que estão lutando entre si. Estes caras não têm uma moralidade superior, não têm uma preparação espiritual superior, nada disso. São caras absolutamente falhos, mas com muito mais poder físico. Então, muito possivelmente, quando nós assistimos um filme desses, o único que acontece é que nosso inconsciente coletivo, nossa memória ancestral, reconhece algo que já foi, algo que já aconteceu. Um pedaço do passado que nos contaram que era uma historinha, e não é. E um pedaço do passado que possivelmente alguém está tentando reeditar, porque ninguém pensa de onde saíram esses caras. Como saiu essa sociedade? Porque quando nós vamos ver a descrição dessa sociedade, tem um monte de experimento genético. E eu não sou o único que pensa isso. Uma vez estava vendo o pastor Caio Fábio, estava falando a mesma coisa num podcast que ele fez. Gente, era uma sociedade que misturava tudo. Você tinha minotauros, não é minotauro, uma coisa mitológica. E se não fosse? Como seria uma perfeita combinação entre um homem, um corpo humano, humanoide, mas com uma cabeça de um touro? Isso era muito comum em estátuas, em um monte de coisas antigamente. E os centauros? Esse monte de faunos, tudo isso, seria quê? E se fosse realmente produto de engenharia genética? A civilização anterior era avançadíssima em matéria genética. Estes caras manjam de genética, os Anunnaki manjam de genética muito. Se um grupo deles entrasse aqui e quisesse fazer bagunça, colocariam manipulação genética num segundo. E se vocês veem, a manipulação genética está extremamente proibida nesta sociedade. Por que está tão proibida? Será porque nós temos, os nossos governantes em algum nível têm consciência do que aconteceu na civilização anterior? O caos que foi aquilo? Porque tinha um tal de lobisomem, tinha um tal de xenófilos, de seres que eram metade de uma coisa, metade de outra, estava por todas partes. E nós pensamos que isso é uma criação, uma invenção. E se não fosse? E se fosse simplesmente manipulação genética que está descrita, repito, no livro de Enoch? O que aconteceu? E qual foi o resultado? Aparentemente um desastre. Termina tudo com o impacto do cometa Clovis, que arrebenta aquela civilização. E nós recomeçamos, porque quando recomeçamos ainda sobra um pouco daquilo, naturalmente sobra muita coisa, mas vai desaparecendo com o tempo, mas ainda temos esses heróis, esses vingadores do passado. E igual que os modernos, caras extremamente extremamente assim, visuais, né? Com um visual bem bizarro muitas vezes. ¿Estamos vendo ficção ou estamos vendo o passado? Frente a isso, é muito interessante que se levanta uma ideia que o ser humano não precisa desses seres. Porque aparentemente Níobe foi a primeira, mas não foi a única. Isso está muito claro quando, no Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel não quer mais ser governado por Yahvé. Então pede um rei humano, que o primeiro é Saúl, né? Que obviamente não faz nada, é um pau mandado de Yahvé, tá? E o primeiro erro que comete Yahvé acaba com ele, né? Quer dizer, qual é a ideia? Nós não queremos mais vocês, não queremos mais um super ser que nos controla, nós queremos ser controlados por nós mesmos. Então, quando nós chegamos hoje, e vou utilizar aqui outra produção de cinema, ou no cinema, neste caso de Netflix, que é seriado, né? Que está bombando neste momento, que é o Eternauta. Eu posso até fazer depois um vídeo sobre o Eternauta, que é muito interessante, porque é um cómic original do meu país, né? Icônico. Muito bem adaptado, porque é um cómic de 1957. Então os caras tiveram que adaptar agora, a esta atualidade, e fizeram muito bem. Realmente a primeira temporada está espetacular. Eu nunca fui fã do Eternauta, eu não gostava desse tipo de ficção científica apocalíptica, né? Quando era mais novo, né? Agora, vendo ele, realmente ficou muito, muito bem, por cuidaram todos os detalhes. Mas uma coisa interessantíssima do Eternauta é que ele não depende de um herói único. Pelo contrário,
o Eternauta levanta a bandeira de não existe um herói único, o herói é coletivo. E embora tenha um protagonista que é Juan Salvo, que é realmente heróico, é um ex-militar, um cara realmente duro, firme, que protege a família, que protege os amigos, tá? Ele só funciona porque tem amigos. E nisso se separa completamente da ideia do super-homem, que é a ideia repetitiva de Hollywood, né? Uma única pessoa que vai salvar todo mundo, e aqui não é, todo mundo se salva junto. A ideia era, os seres humanos, quando se enfrentam a um inimigo em comum, se se unem, eles conseguem vencer. No Eternauta não é muito bem assim, mas tudo bem, tá? A ideia é, vamos todos juntos. Mas de onde vem isso? Bom, pessoal, se a gente revisa os textos antigos, nós vemos que a partir de um certo momento, as pessoas começam a rejeitar estes super-heróis e estes deuses. E falam que nós queremos ser governados por nós mesmos. Caso de Níobe, caso de Saul. Então, quando nós temos hoje este tipo de cinema que aparece, que fala por que causa tanto impacto, porque estamos vendo que aconteceu milhares de anos atrás. Isto já aconteceu. Agora a pergunta é, como diziam em Galáctica, isto já aconteceu, mas voltará a acontecer? Deixo essa reflexão com vocês. Tá bem? Pessoal, como falo sempre para vocês, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. Já sabem, né? Mandem as perguntas, vocês sabem que eu vou fazendo os vídeos com muitas perguntas de vocês, com a interação que nós temos. E se a minha senhora e o meu senhor estão de acordo, nós nos vemos no próximo vídeo ou em algum podcast. Tá bem? Super abraço a todos.